Boa noite, galera. Boa noite. Mais uma vez aqui com vocês, Paulo Toth, como sempre, com uma entrevista extremamente interessante, trazendo para vocês o programa Vida de Músico. O programa Vida de Músico, gente, é um programa que fala sobre carreira, é o programa que fala sobre empreendedorismo, sobre grana, como é que o músico ganha dinheiro, pessoal. Essa é a verdadeira história que nos interessa. Como é que o músico ganha a vida nos dias atuais, ok? Nós estamos tentando contactar a nossa convidada, mas antes disso vamos fazer aqui o nosso merchandising costumeiro, ok? E vamos começando por aqui. Bem, antes de mais nada, quero lembrar a todos vocês que esse programa tem o patrocínio de Christian Bove, Pedrone Amps, achei, tá aqui. Muito bem. Malagoli Captadores, Hyper Pro, cordas para violão, guitarra e contrabaixo, Custom Guitar Wear, skins para guitarra, Caputo Custom Guitars, guitarras, contrabaixos, Ball Bags, bags para guitarra, Gucci Guitar Picks, Pro 3000 Multimeios, que ajuda a gente aqui na nossa divulgação. Falei, deixei de falar alguém? Não. E agora o Christian Bove, Custom Hardware. E por que eu estou reforçando o Christian, gente? Pelo seguinte, pessoal. Christian Bove, dá uma olhada nos plates do Christian, pessoal. Tá? Christian Bove, ele é um dos maiores fabricantes de hardware do Brasil. São hardwares customizados para qualquer tipo de guitarra e contrabaixo. E o Christian está fazendo uma campanha para um colega músico, guitarrista, que faleceu recentemente, guitarrista do Rio de Janeiro, chamado Jovic Cossenza. Para quem não conhece Jovic faleceu recentemente, vítima de um problema, de um AVC, não tem nada a ver com Covid, tá, pessoal? E ele faleceu muito jovem, com 41 anos, deixando esposa e automaticamente um monte de dívidas, um monte de coisa que ficou extremamente pesado para a esposa dele. Automaticamente ela todo nesse processo de levá-lo aos hospitais e tudo mais, ela acabou também se contaminando com o Covid, tá bom? A partir disso, gente, ela está numa situação muito difícil. Então então o Christian está fazendo uma campanha. Qual é a campanha? O Jovic vai fazer 10 peças customizadas, 10 neck plates, desses que vocês estão vendo aqui para a guitarra de vocês, ok? E esses neck plates vão ser vendidos ao preço, se não me falha a memória, de R$165, sendo que R$100 do valor desse neck plate vai diretamente para a Ângela, que é a esposa do Jovic, para poder ajudar ela um pouco, ok? Então tá aqui a divulgação. Se vocês quiserem colocar um neck plate para a guitarra de vocês, uma coisa muito bacana, muito bonita, tá legal? Por favor, entre em contato diretamente com o Christian Bove. Só vocês entrarem no Facebook e procurarem lá Christian Bove e vocês vão encontrar. Entre em contato com ele, vamos colaborar com um colega músico que nesse exato momento está passando uma situação muito difícil, tá legal? Pessoal, estamos tentando entrar em contato com a nossa convidada e eu vou falando um pouco da história dessa nossa convidada, ok? Nós vamos entrevistar hoje a guitarrista situada em Nashville, B.B.Queen, tá? Ela não tem nada a ver com o nosso grande mestre B.B.Queen, mas o que acontece? Ela, em homenagem a esse grande guitarrista, colocou esse pseudônimo nela. Ela é de Detroit e ela está baseada em Nashville. E hoje nós temos, para aproveitar, já que nós estamos em Nashville, nós temos aqui também um músico muito famoso que está em Nashville também e que vai ser o nosso intérprete, que é o Paulo Oliveira. Paulo Oliveira é um músico que está em Nashville também e ele trabalha na universidade, né, Paulo? Exato. Exato. Bem, Paulo? Ele trabalha na Universidade de Nashville e ele também
é músico e tem o canal dele aí, então eu peço para vocês, por favor, já de antemão, se inscrever no canal dele, ok? Como eu te disse, estamos tentando entrar em contato com a nossa querida B.B.Queen, e antes que a gente termine de falar com ela, eu já vou falando para vocês. Pessoal, não se esqueçam de mandar pra gente aqui o nosso joinha, tá? Não se esqueçam de mandar pra gente aqui a nossa curtida e também compartilhar informação, né, pessoal? Nós estamos transmitindo diretamente para o Facebook e para o YouTube, tá legal? Então eu peço para vocês que, enquanto eu tento o contato aí, vão fazendo essa divulgação pra gente. O que foi? Ela não consegue. Deixa eu ver, peraí. Deixa eu ver aqui. O que está acontecendo? Ela não está conseguindo. Por quê? Espera um pouquinho só que nós vamos descobrir o que está vendo, pessoal. Então, enquanto a gente está aqui nesse sufoco, ok? Vocês não está deixando ela entrar, não sei porquê. Deixa eu responder aqui para ela. Vamos lá. Eu não vou liberar a sala. Vamos ver se é isso que está acontecendo. E ela não está conseguindo entrar na nossa sala. Então, espera aí que eu vou liberar aqui o espaço aqui. Sala. Sala trancada, sala aberta. Ok? Muito bem. Copiar novamente. Tá legal. Então vamos lá outra vez, pessoal. Try again. Ok? Então estamos quase chegando lá. José, Jennifer e Fernando, só gente ilustre. Vamos mandar para o nosso pessoal aqui um salve, né? Fernando Souza, nosso grande amigo e parceiro de grandes batalhas. José Antônio Pellegrino Russo, boa noite. Jennifer Grable, boa noite. Jennifer é sua esposa, não é, Paulão? Minha namorada. Namorada, legal. Paulo Oliveira tá aqui, olha lá, tá vendo que maravilha? Vamos ver se ela consegue entrar agora direto. Se ela não conseguir, nós vamos mudar o nosso esquema aqui. Vamos tentar fazer pelo Facebook. Se for o caso, a gente faz pelo Face. Ok? Vamos tentar fazer pelo Facebook, ou senão a gente faz pelo Skype, não tem problema. Tá? Então, enquanto isso, pessoal, vou falando para vocês novamente, vou passar aqui para vocês a nossa divulgação, né? A divulgação do nosso trabalho, certo? Para quem tiver interesse, aqui vai. Não dá para tocar guitarra sem estudar blues. Aquela puta matemática, o cara aprende um modo, isso, aquela escala tal. O cara pega um monte de acorde, faz uma penta toda que funciona. Entendeu? Pega, dá um bendezinho lá que nem o B.B.Queen e funciona. Entendeu? Isso é... patterns, you know. And you can play melodically too, you know. But really, that comes from my blues playing. You know, so whatever style you play, I think blues will help make it better.
Muito bem, estamos voltando aqui com vocês. Vini Blues, boa noite, Vini, tudo bem? Legal, vamos ver se a gente consegue aqui. Estamos com um probleminha de conexão, mas estamos quase lá. Manda um abraço pro José Antônio. José Antônio Pellegrini, o cara da consultoria. Fala, Zé, beleza? Como é que você tá, irmão? Bacana? Estamos quase conseguindo aqui. Legal, então. Ok, by Facebook. By Facebook. Vamos ver. Legal, vou ter que agora, o duro que agora para entrar pelo Facebook, eu vou ter que desligar. Gente, estamos com um pequeno probleminha, eu peço para vocês ficarem aí um segundinho que eu vou, mas eu volto, por favor, segura a onda aí. Money and how to make a living as a musician, and things like that. Okay, sounds like fun. I'm ready. Yeah. Vê se nós entramos de volta lá. Aqui continua. Deixa eu ver se caiu a outra. Eu acho que nós voltamos. Estamos ao vivo aqui. Estamos ao vivo. Voltamos, pessoal. Voltamos. Deixa eu só arrumar uma câmera que está aqui e arrumar nossa convidada. Porque estamos aqui numa situação difícil. Ok? Muito bem. Todos me ouvem? Olha lá, mudei, voltei. Cá estou eu. Cadê eu? Sumi. Eu sumi, mas não faz mal. O importante é nós pormos o nosso convidado aqui. Deixa eu só tirar o meu querido amigo aqui Deixa eu ver se eu consigo tirar você daqui. E eu preciso mudar minha câmera daqui também. É por isso que tá dando aqui. Cadê você? Câmera. Não, aí. Volta. Cadê eu aqui, filho? Aqui, câmera. Desativar vídeo aqui. Eu pus vocês, é o que importa. Vamos lá. A minha 510 está funcionando aqui, mas eu precisava fazer a bagaça funcionar. Paraná. Aqui. Pressione, parará. Fica assim mesmo, não tem problema. Bem, vamos lá. Pessoal, tá todo mundo aqui. Vamos ficar especialmente focalizado no nosso amigo Paulo e a nossa querida B.B.Queen. Bibi, esse programa fala sobre dinheiro, money. Como é que o músico ganha a sua vida, ok? Muito bem. Então a minha primeira pergunta para você é a pergunta que eu faço em todos os programas. Qual é a pergunta? Quando é que foi que você ganhou o seu primeiro cachê? Quando você ganhou a sua primeira grana tocando? So the first question he always asks is about the beginning of your career and when you got your first paid gig. Oh, okay. My turn. Yeah. My turn to answer. Okay. Only thing I understood was money. But anyway, I heard the word money. That's the only word I understood. But my career and my first big gig, my first big gig that I would consider was a really, really big gig was actually in Detroit. And we had different clubs that brought all the stars through, you know, everybody somebody was there. And I think the biggest gig was at a club called Ethel's Lounge. But they had everybody that came, like Albert King and anybody that was Lil Milton, man, everybody played that club. And for them to hire us was a big gig for me. Okay. So the first gig was in Detroit. The first gig foi em Detroit. Fica em Michigan, e ela tocou com outros artistas como Albert King. What was the name of the place? It was called Ethel's Lounge. Ethel's Lounge. O nome do lugar que ela tocou essa primeira grande gig dela chama Ethel's Lounge em Detroit. Legal. Você lembra quanto que você ganhou, Bibi? So he wants to know numbers, like he's asking if you know roughly how much you made on that gig.
yeah, I do roughly. On that gig, which was considered a big gig at that time, we probably made about $200 a head, man. And that was huge money for us back then. Because I started, man, when I started, I was only 14. I wasn't even supposed to be playing the clubs, you know? And to make $200 a piece was a whole lot. That was, man, you could almost, it was just a lot of money for then, you know, to make $200, which a lot of musicians are only making that today. You know, back then to actually get $200 a piece, woo, man, Essa gig foi acho que eles ganharam $200 cada músico, e na época era assim, era muita grana para uma gig, e também foi no começo da carreira dela. Então foi um momento importante aí, $200 por pessoa. E ela tinha 14 anos, é isso? Ela tinha 14 anos. Isso. Nossa, que legal, que legal. Bem, legal. Quando você tocou essa primeira vez, você tinha uma banda sua, você tocou acompanhando alguém, como é que foi? So did you have your own band, or you're playing with somebody else, like you're part of someone's band, or was your own band? How was that? No, it was my own band, man. I started off, my sister was a drummer, you know, so we started off doing the all-girl thing, you know, the all-girl blues thing. We're playing blues, Prince, you know, a little bit of everything. And man, that gig, when we came in, we wanted to come in and, you know, we're like, yeah, we're going to be like Prince and the Funkadelics and all that. You know, and we came in and the people they were like, man, they're not all that good, you know. And then my aunt came to me and she's like, don't you know some blues? And then I'm like, oh man, blues. And she's like, yeah, you know, down home blues or stepping out, you know, one of those. And then she's like, well, you don't know the thrill is gone. These people are going to leave, you know. Ok, so ela teve ela tocava com a irmã dela era uma baterista, eles começaram juntos, tinha uma banda, aquela coisa meio de banda de garotas, né? E quando eles foram nesse lugar aí, perguntaram para eles se eles tocavam blues e tal. So then you guys played blues and everyone really loved it. Yeah, we played blues because it was a blues house, man. You know, they came to hear blues. So you know, nothing to say about the other stuff, you know, like Prince or the Funkadelics, anything like that, man. They played blues too. Some of their stuff was blues, but this was a blues crowd. They came to hear the blues. Got it. So, era a galera que estava no show. Aí inicialmente eles não estavam tocando tanto blues, mas a galera estava pedindo, e a casa era de blues, então ela e a irmã começaram a tocar blues e todo mundo curtiu muito. And from that, your career, just you guys, from that point on, you guys mostly played blues? Man, blues worked for me, especially with the name like B.B.Queen. You know, first I thought about, like, you know, the name is like really cool. You know, it's just kind of cute, you know, that kind of thing. But then, of course, if you call yourself B.B.Queen, then you know what people expect. They expect some blues. So, you know, it started working for me. You know, it was the best for me. Então, Paulo, esse foi meio que o começo da carreira dela aí, com essa coisa do blues, e aí ela conseguiu, usando esse nome aí de B.B.Queen, e ela sabe também da responsabilidade que é carregar um nome desse aí na carreira. Poxa, muito bacana. Bibi, quando é que foi que você já foi sideman de alguém? Você já tocou com algum outro artista, independente da sua carreira? So were you ever like a sideman with playing with someone else's band, or you're always the main act, like the main? Well, no, man. For me, we were the opening act for years and years. We opened
But, you know, living in Detroit, like you say, wasn't just always blues. No, we played all types of music, you know, because I played with doo-wop groups. I did gigs with the Floaters. They had a, you know, #1 hit, Float On. You know, I was on shows with, you know, people like the Floaters, Dramatics, and those were R&B groups. And, go ahead. Ela falou que tocou alguns festivais. Eu perguntei, a resposta dela foi mais relacionada com relação aos shows, e ela disse que eles nem sempre foram a parte principal do show, eles abriram shows para vários outros grupos. Agora eu vou perguntar para ela aqui exatamente se ela tocou na banda de outra pessoa ou não. Tá bom. So Paulo was asking, did you ever play in someone's band as like backing someone up, like in a band? Was that something that you did earlier in the day? Yeah, I did. I played in lots of bands. I even worked with gospel groups, man. My first road gig was with a gospel group called they were called Temptation Rise, not the Temptations, but Temptation Rise. But they had a really cool gospel tune. So I played gospel. I traveled with gospel groups. I played with doo-wop groups. You know, I did backup, front up, opening, utility. You know. Ela tocou muitas gigs gospel. Tocou com uma banda que chamava Temptations Rise, que não é Temptations a banda Temptations. Sim. E ela tocou, teve várias bandas durante a carreira dela. Legal. Bem, quando é que foi, durante esse período com essas bandas gospel, esse trabalho que você fez, você conseguia se sustentar ou você tinha algum emprego paralelo? During this time where you had all those bands and you were playing, like, were you able to make a living just playing, or you also had different jobs at the same time? Well, when I was doing those things, man, I graduated from like high school at 16. So I was able to actually just play. But I was also still at home with mom, you know. And, my dad had passed away when I was really young, and I was at home. So, but during that time, I made enough loot actually to help pay my mom's bills. But everything wasn't just the greatest gig ever. Some gigs I chose as a career choice. Sometimes you do stuff because it's a great opportunity. But you don't want to get in that mode that people can call you because it's always a great opportunity. You still have to eat and everything too. So, you know, I was able and fortunate to have a very supportive mom and everything, you know, where I could really actually focus in on the music at that age, you know. Okay, that makes sense. That makes sense. Thank you. Ela na época que ela terminou o ensino médio, ela ainda morava com os pais. Então, os pais, ela tinha algumas gigs que ganhavam uma grana e tal, mas ela tinha o suporte da família. Então, a família também ajudou muito ela nesse começo aí da carreira, quando ela estava iniciando. Mas ela teve também gigs pagas e tal. Tá, então ela não trabalhou em momento nenhum, ela teve uma outra profissão que fosse música. No. So did you ever had like another job outside music? Yeah. Oh man. Yeah. I took a job. I took jobs that complemented the music. I never, you know, people say, well, you got to go out there and live the life, man. You got to starve to death. But, you know, I like eating. I like buying clothes. I like driving a car. I like living in a decent place, you know. So for me, I just did jobs that were complementary to my music. So I had to fly. I was a flight attendant because I could fly free, man, you know, so I was a flight attendant. That was cool, you know. Then I did jobs at like a music store. I was a teacher. I taught guitar at a music store. But then Let me say those things so I don't forget those. Okay. Ela teve vários outros trabalhos porque ela acredita que ela tinha que ela precisava de completar a renda dela, então ela teve vários outros empregos. Ela trabalhou como comissária de bordo,
em avião, então era bom que ela também falou que podia viajar, né, por um preço mais barato, porque ela trabalha como funcionária de bordo. Ela trabalhou em music store, loja de instrumento, deu aulas de violão. So flight attendant, music store, guitar teacher. Yeah, guitar teacher. Then I worked at a furniture store because I had access to customers that needed, if they were buying furniture, they were either getting married or, you know, some kind of party was going on. So that made me be able to actually get gigs and meet more people and invite people to my gigs. That's great. So yeah, you know, anything that complimented the music. They're gonna like that, I'll tell them that. Ela também trabalhava numa loja grande de móveis, e muitas pessoas que às vezes iam lá nessa loja eram pessoas que iam se casar, que iam ter festa de casamento. Having fun. Yeah, that's great. I just hope I don't forget. So you said so because of location of Nashville, centrally located, 3 hours away from Memphis, 2 hours away from Kentucky, it's pretty easy to get around. Okay. I live in Nashville, so... Voltamos. Pois não, pode responder, Paulão. Ok, so eu vou traduzir aqui o que ela disse por último. Por que ela mudou para Nashville, né? Nashville é uma cidade em si, é uma cidade que tem muita música, mas não somente blues, né? Não é uma cidade de blues. Sim. Mas uma das razões é que a localização, porque aqui em Nashville você está 3 horas de Memphis, que é uma cidade que tem bastante blues, 2 horas de Kentucky, 2 horas do Alabama. Então a localização de Nashville é uma localização central aqui no sul dos Estados Unidos para poder tocar gigs e voltar no mesmo dia e tal. Muito bom, muito legal. Interessante a colocação do modo de se entender Nashville. Bacana isso, gostei. Eu conheço algumas pessoas que são de Nashville, que estão em Nashville, e automaticamente eu queria entender por quê, né? Eu achava que era só porque Nashville era uma cidade especificamente musical, né? Mas não, é porque Nashville é central mesmo, é centro, né? São várias razões, né? É uma cidade musical, mas também, como ela disse, como a B.B.Queen disse, a localização geográfica ela é estratégica para outras cidades aqui também. Bibi, você tem alguém que gerencia a sua carreira? Você já trabalhou com algum manager, empresário, algum agent que cuida de todo o seu desenvolvimento de carreira, ou é você que cuida de tudo? So have you ever had a manager, or you manage everything yourself on your career? During my career, I've had managers come, I've had managers go, I've managed myself, you know, man, it's really hard because I like cutting out the middleman and managing, but you need help because there's so many things you have to do. It's just so many things. Tá, então ela teve períodos da carreira que ela teve manager, né? Que ela teve uma pessoa que tomava conta aí das coisas dela, mas teve épocas que ela fez ela mesma, ela cuidou da carreira sozinha, e ela gosta às vezes de tentar evitar usar o manager para poder ela mesma assim ter mais lucro, né? Mas ela disse também que às vezes é necessário, porque tem muitas coisas que tem que ser feitas para preparar uma turnê ou para ter os contatos e tal. Tá. Bibi, me conta uma coisa. O que é mais... Você trabalha numa cidade hoje, você está numa cidade hoje conhecida, Nashville, The Music City. Financeiramente, você trabalha mais em bares, clubes, casas noturnas, ou você faz mais turnês ou toca em festivais? O que é mais rentável? So he's asking, so what kind of gigs you do mostly, like bars or tours or like bigger shows, and which ones are better, more profitable? My favorite that I tend to try to stay in the loop and do most of the bigger ones are the festivals.
But festival season, we know there's a season, that festival season, and then festival season is done. You know what I mean? So, but the bigger gigs are festivals, love festivals. I'm a musician. I always say create your own opportunities. Some people think like, man, you know, unless I'm playing in front of 10,000 people, you know, I'm not gonna do the gig. But the whole thing about that is that I will create my own opportunities. I'll go out to a venue, talk to somebody, maybe the venue holds 1,000, 500, maybe even 300. But for me, I'll go in the venue, but I don't leave money on the table. I'll merch. You know, I'll make sure I got all types of stuff to sell, plus whatever's happening. I'll print, promote, and hire my own musicians and do the whole 9 yards and come home like I did a festival. But people don't want to do that. You know, it's a lot of work, but it keeps you working, and you can kind of control your money flow a whole bunch too. And I had a lot of input from Coco Taylor. I mean, Lil Milk, I knew those guys. Ok, so ela falou que o favorito dela são os festivais, mas aqui os festivais aqui nos Estados Unidos eles são sazonais, né? Eles têm a temporada, então tem a época do ano aqui que você tem os festivais e são maiores, tal, são bons, mas quando acaba aí tem que pensar em outras coisas, né? Então ela falou que não se importa em ir nos venues e nos lugares, nos bares, e ela não se importa de tocar em lugares menores. Ela mesma prepara tudo, ela faz o merchandise dela, ela vende as coisas e faz com que ela também tenha um lucro mesmo com as gigs menores. Bibi, qual é a média de pagar que tem de cachê para tocar num bar aí em Nashville? So Paulo is asking if you'd be able to tell, like, is there an average of a paid gig in a bar or a club in Nashville for musicians? Well, you know what? To be honest with you, in Nashville, I skipped. I live in Nashville, and I love living in Nashville because I can really live and have fun. I could go to Kroger with jogging pants that are too short, and I don't have to worry about it because it's fun. So it's oversaturated. We have so many wonderful, talented, great musicians in Nashville that for me, I just go someplace else. I just go play someplace else. Then I'm still considered a touring act because I don't live there and I am touring. So if I play out of state, out of town, to someplace else, then I want to remain special in Nashville. When I do certain things in Nashville, like I did the Nashville Blues Festival, you know, special events I don't mind doing, but I don't do too much of the local stuff. I don't do it too often. Ok. Ela disse que mora em Nashville. E ela adora morar aqui, mas ela não toca muitas das gigs aqui em Nashville, porque tem vários músicos, músicos muito bons e o mercado é um pouco saturado, mas ela sai da cidade, ela gosta de viajar, de fazer a turnê, ou tocar em outras cidades. Deixa eu lembrar aqui, ela também disse que aqui em Nashville ela faz quando tem um festival de blues ou uma coisa assim mais especial, ela gosta, mas ela também não quer se desgastar a imagem dela tanto em Nashville, mas ela gosta mais de estar saindo. Tá. Bibi, você tem CDs gravados e esses CDs geram dinheiro para você? So do you have CDs recorded, and if so, can you talk about them? And just for musicians that are thinking about recording CDs, how is that revenue of CDs works today, as far as selling CDs? Oh man, well, I do have CDs. I was fortunate to co-write and record a tune with Grammy Award, the legendary Coco Taylor. So we did one of my CDs. It's called Everybody's Favorite, and that was a while back. I was blessed to work off of that for 10 years. Let me just tell them that first part so I don't forget. What's the name of your CD again? Everybody's Favorite, Qualified and Able. Everybody's Favorite. Qualified and Able.
Uhum. Então ela tem Coco Taylor, right? You wrote Coco Taylor. And she performed. Então ela gravou esse disco com Coco Taylor, é uma co-write, né, que eles fizeram juntos, e é um dos trabalhos mais interessantes assim que ela tem muito orgulho. Sorry, you can keep going. Okay, that was the first one, everybody's favorite. As I say, I co-wrote with Coco Taylor, and we did a duet together on that one. And then I had another one called I Can Play the Blues. And o segundo é chamado I Can Play the Blues, o segundo disco. Certo. And that was recorded in Las Vegas off Her Media. And about the CD market, well, we know everybody's downloading, and it really kicks us in the butt pretty hard. But let me translate that. O que acontece é que assim, todo mundo faz streaming, faz download hoje, né, de disco, download de CD. Então, para usar uma expressão americana aqui, it kicks us in the butt. Chuta, o YouTube vai tirar seu show do ar aqui se eu falar, Paulo. Não, pode falar, já sei o que é, mas pode falar. Chuta a gente na bunda. Essa é a expressão, porque tá todo mundo fazendo download, então é difícil vender CD. Sorry, Bibi, keep going. Okay. So, CD sales, we still have collectors, and some people that are just old school, and they still, want the CD just because of the picture or the liner notes and things like that. So, we're still, people are still recording. Studio-wise, I would go someplace professional to actually do the last product. Pre-production is great. If you could do as much of your ideal as you can before time, it'll save you a lot of money. Ela falou também da coisa da produção do disco, né? Que se você fizer a pré-produção ou o máximo que você conseguir você mesmo, você vai conseguir economizar muita grana. Porque, como ela disse antes, né? A coisa do mercado hoje em dia para vender CD está muito competitivo. Tá. Agora nós vamos falar daquilo que é mais bacana, quer dizer, mais bacana não, mas para nós brasileiros é uma coisa extremamente interessante. Bem, você trabalhou, you work Coco Taylor. Great. So you worked with Coco Taylor, right? Yeah. So I've recorded with Coco Taylor, yes. Ela gravou. Você chegou a fazer turnê com ela? Chegou a fazer uma série de shows com ela ou só foi a gravação que vocês trabalharam juntas? Did you tour with her also or just the recording? No, just the recording. And if she, like in town or something like that, then she called me up, and I come up always to do a number with her. She, she was so supportive always. So, I didn't tour with her. Ela não fez turnê, mas, por exemplo, se ela viesse aqui para a cidade e tal, ela ligava e convidava ela para fazer um número ou dois com ela ao vivo. Certo. Nesse trabalho que você fez com a Coco Taylor, teve um rendimento? Você ganhou alguma coisa para trabalhar com ela ou não? And so he's asking about how so this collaboration with her from a financial point of view, how positive was that for your career? No comment. Não, sem comentários. Sem comentário. I'm just translating, okay? Não, eu tô falando isso porque, veja bem, para a carreira de qualquer pessoa ligada ao blues, tá? Trabalhar com a Coco Taylor seria o top do negócio, tá? Seria a mesma coisa que você tocar com o B.B.Queen, manja, bicho, se o cara me chamar para tocar, não cobra uma moeda, manja, alguma coisa assim, então fica para ela. No, Paulo is just saying that it's such a great thing that you got to work with her, and and that's something that a lot of people in Brazil, they appreciate, and they think it's such a great thing. So I just want to let you know that. Yo, thank you. It was, she was family to me. We were more than just working together. We were actually friends, and I'm still close with her daughter now, even as we speak. Eles eram amigos e ela ainda é amiga da filha dela ainda. Para quem é do blues, sabe,
vamos dizer assim, só para você entender, já que você é mais ligado no jazz, bicho, é a mesma coisa que o Pat Metheny virar para você, ô bicho, vem fazer um som para mim aqui, ajudar a fazer uma gravaçãozinha. Você fala, você vai cobrar para ir? Você não vai, né, bicho? Você vai tocar e ainda vai tirar uma foto com ele, né, bicho? Não tem como. É uma coisa fora de série, tá? Muito bem. Agora a pergunta do momento. Pessoal, se vocês estiverem em primeiro lugar, se vocês tiverem alguma pergunta, façam. Vocês não estão me vendo porque nós tivemos um problema na transmissão, mas eu estou aqui, primeiro. Segundo, vejam aí no seu cantinho, nós temos o nosso PicPay, ou seja, nosso QR Code, para que vocês colaborem com o nosso trabalho, por favor. Nós estamos em momento de pandemia. E aproveitando a pandemia, eu pergunto, Coco não, Bibi, como é que você está vivendo agora? Como é que está sendo esse momento de pandemia aí para você nos Estados Unidos? Como é que vocês estão vivendo aí agora? Como é que estão as coisas? So he's asking about the impact of the virus, the COVID-19 virus right now in your life and everything that's going on in the United States now. Oh wow, this interview is a breath of fresh air to just not think about it, but it is real, and the impact. We're musicians. I mean, you're not doing. You're in quarantine, so you know you're staying in, you're staying safe, and praying for the world. You know, just not just the U.S. of A. Just everybody's in my prayers. You know, the COVID has definitely impacted. It's a definite impact. You know, yeah. Sim, ela disse que realmente impactou todo mundo, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, e que não só o povo americano, mas todos estão nas orações dela. Certo, muito bem. Tá difícil para todo mundo, realmente é um momento muito complicado para todos, a gente sabe disso, e tá todo mundo, os músicos estão sofrendo muito com isso. Bibi, nós aqui no Brasil, eu já entrevistei vários artistas americanos, aí do pessoal, principalmente o pessoal do blues, eu já te entrevistei, e o que acontece? Nós no Brasil sempre temos a impressão de que trabalhar aí fora, independente do estilo, é uma mina de ouro, sabe? Ou seja, é maravilhoso tocar aí, independente da cidade que você esteja, tá? É assim mesmo? O mercado para tocar aí fora é melhor, é bom para tocar aí? Você tem muitos lugares para tocar? Vocês conseguem se manter bem financeiramente tocando aí? So he's asking about because from a perspective in Brazil, sometimes it can be challenging to find a place to play, and Brazilians have the idea that in the US there are a lot of gigs all the time and everything is great, and you can just keep playing and keep and make a living very easily. That's the impression that Brazilians have. So he's asking if that's true or how that is from your perspective. It's from my perspective. I think I know it's a lot of work, but you know what? And people, if that's your passion and that's what you love to do, then I say do what you love to do and make that your job. So if that's your passion, every job has its ups and downs, you know. So I mean, the lucky few make lots of money and you know, the lucky few, but that's not for everybody. I wouldn't discourage anybody to not play because they might be the one, you know, but I would encourage you to, like I say, if you're gonna do it, have a job, then have a job. Music is your first job, and the other job complements music. So I was always a musician first, you know what I'm saying, and the other job, it was not complimented. That's great. Então, ela pensa que assim, ela falou essa coisa da paixão pela música, porque qualquer lugar que você tiver, você vai ter os desafios, ups and downs, né? Partes boas e partes ruins. E aqui também é a mesma coisa, ela disse. Ela também falou que se você pode ter períodos que você tem que ter outro trabalho, mas você coloca o trabalho como músico em primeiro, e se precisar, você pode ter um outro trabalho para complementar. E também ela disse que tem poucos que conseguem muita grana, conseguem ganhar muita grana e viver super bem, mas a maioria não. Por outro lado,
também é importante lembrar que se você tem um amor pela música, ela acha que é o mais importante. Então ela encoraja todo mundo que tiver esse amor, essa paixão, ela encoraja a fazer parte da música e não desistir. Eu sempre faço uma pergunta recorrente aqui dentro do programa, que é o seguinte: qual foi o seu... Você já teve um cachê numa gig que você falou, puta, é muito dinheiro, não pensei que eu ia ganhar tanta grana assim, ou seja, um cachê fantástico, e em contrapartida, você já tomou algum chapéu, algum calote? So he's asking about, as you play gigs, like if you can share some experience related to, like, a situation where someone like didn't like pay you as they should, and they didn't treat you as they should, or the opposite. If there was a gig that it was like great and you were treated very well and the pay was good, he's just asking you to share one of those experiences if you had one. Yeah, I early on in the career, it's like promoters sometimes, unfortunately, to try to ease out the back door with your loot, and I know I had an experience where the gig was huge. It was out in LA, and I won't say the name of the gig because it still goes on today. And I mean, somebody was on this particular gig, and I was hired for the blues stage. And I mean, it was people like Billy Preston on this gig. You know what I mean? It was everybody for the cause that they came together in LA. And at the end of the gig, we had got our plane tickets, we got our deposits, everything was cool. At the end of the gig, where's the money? The rest of the money, and the person that like had the gig had split. Had left, and but yeah, we didn't come home without the money. That's all I'll say. We did get it, but Okay. it was ugly. Ok. Ela falou de uma gig que eles tiveram em LA, em Los Angeles, que era uma gig grande, uma coisa bem grande que eles fizeram, e aí a pessoa que estava promovendo a gig pagaram tudo, pagaram passagem de avião, pagaram hotel e pagaram um depósito, né, uma parte da gig antes. E depois que quando chegou no final, eles tinham que receber o restante, e a pessoa que ia pagar desapareceu. Então, e a coisa ficou feia. Mas ela disse só que no final das contas eles conseguiram receber, mas não foi fácil. E logicamente ela também não vai dizer o nome do festival. Lógico. Sacanagem, putz, grilo. Legal. Bibi, você por acaso já sofreu discriminação por ser mulher nesse meio da música, primeiro, e já por acaso sofreu algum assédio no meio musical? He's asking because you, as being a woman playing blues, did you ever suffer any kind of discrimination because of that? Yeah, unfortunately, especially with the guitar. Because the guitar is a little better now, but I mean, more accepted now. But I've had, people tell me go home and bake cookies. Guys, man, this is what are you doing? And then I tell you what's really funny, but I like it. When I run into guys and they assume because I'm a lady, I don't know the on and off switch for the amp, so they'll go like, let me cut that on for you. You know how to strap this guitar on? Hey, this right here is a pedal, so I just go right, I'll be like, yeah, thank you. And then when it's time to go on, man, I try to scream. I try to make that guitar scream like, woo! Let me see if I remember all this. That's great answer. Okay. Deixa eu ver se eu vou lembrar tudo aqui. Peraí, vamos lá por partes.
Ela falou que sim, já teve discriminação. Ela falou que hoje em dia é um pouco melhor do que era antigamente. Mas antigamente ela já teve casos assim, dela tá tocando e vem um outro falar, vai para casa fazer cookies. Ou então ela dizer, ter situações assim que pessoas ser meio rude com ela mesmo, ou falar, você sabe como colocar uma correia nessa guitarra, sabe? Mas depois na hora dela tocar, né? Ela tocava bem, fazia a guitarra gritar e tal, e todo mundo adorava. Então, é uma história bacana. Legal. Agora pergunta se ela sofreu algum assédio, por favor. Paulo is asking if you ever had any kind of how can I say this? I'm trying to find the right word. Tô tentando achar a palavra certa aqui, Paulo, para não passar certo isso aí. Because you are like in a male-dominated kind of environment. Did you ever like I don't know the right word in English for that. I don't know if it's like some kind of a harassment or I don't know something like that. Did you ever feel unsafe or anything like that? Well, for me, yeah. I mean, there's been some incidents, but fortunately, I always traveled. Even though, because after the all-girl band, I was the only lady, and then I would have a band full of guys. So, and at one point, I was married, and my ex, he played guitar too. So we traveled as a family band. So I was surrounded with guys, and we always were like family. So people didn't get a chance to get too close to me anyway, because, it was my band opened, and then I came out, and then when we're done, we were done. I never really hung out, like party, woo, never did too, not too much. You did it when you had to, when it was business. But, oh yeah, I mean, people said things and, try to get you over in the corner like, hey, you want to, But I was pretty blessed to be protected. I've always had people surrounding me. It was pretty hard for me. Ok, great. Great answer. Então, ela disse que já teve algumas situações, né, de às vezes a pessoa falar alguma coisa, mas ela, na carreira dela, ela sempre viajou com a banda e tinha os homens junto com ela na banda. Durante um bom tempo ela era casada também, o marido estava com ela, então ela sempre se sentiu protegida. Mas isso não significa que uma vez ou outra teve alguns problemas. Ela também nunca foi de fazer muita festa, de fazer muito... Sempre foi bem mais controlada. Assim. Legal. Nós estamos chegando no final da nossa entrevista, pessoal, e eu quero lembrar para vocês, não se esqueçam de dar o nosso joinha, não se esqueçam aqui do nosso PicPay, e não se esqueçam de compartilhar a informação, que é muito legal, ok? E eu vou perguntar para a Bibi o seguinte. Bibi, não, vou pedir para ela já se despedir do mundo, e qual que seria o conselho, qual que seria a dica que você daria para essa galera que está começando no mundo da música, que quer entrar nesse universo? Qual seria a dica que você daria para esse pessoal? So Paulo is like, thank you for being here, and also like he's asking you to give your final remarks now, and also if you have a tip for a musician who wants to pursue a career in music, a young musician, if you have any tip or advice to give to a musician, feel free to share. Okay, well, first of all, we're going to do the tip to a musician that's starting or even one that's been around. I mean, if first of all, if it's the love, be unique, be yourself. My motto and rule is nobody can beat you being you. So if I'm on a stage with you and you do you, I can't touch you, man. Just be you. No one can do that. Study, meaning just, watch other people and take notes, take the good, the bad, and make it your own. Let me share that then before you keep going. Ela disse que a coisa mais importante para os jovens músicos é serem eles mesmos, serem autênticos e estudar
sempre tentar aprender as coisas boas, pegar as coisas boas, filtrar as coisas ruins, mas o principal para o músico é o músico ser ele mesmo, não tentar ser autêntico. Sorry, keep going. Good. You got you can be the best you can be. You got that part, right? Yes. Good. We want to make sure Você tem que ser a melhor versão de você mesmo. Legal, ótimo. Nossa, fantástico. Fantástico. Bem, pode continuar, Bibi. Go on. Keep going. Okay, and the last thing, so that we can wrap it up, is that I just want to tell everybody in the whole world to please just be safe with what's going on with COVID-19, to wash your hands and all that kind of stuff, and social distancing. And, if whoever you pray to or whatever you believe in, just please keep those positive vibes going in the universe. And I pray that we'll be blessed to come through this. And I hope to see you guys soon. Brazil, here I come. Great. Ela está dizendo que para todos no mundo inteiro tomarem muito cuidado com essa situação, com Covid-19, lavar as mãos, manter o distanciamento social e manter o pensamento positivo, mandar good vibes aí para todo mundo estar seguro durante essa época difícil que nós estamos passando. Legal. Bem, pessoal, eu vou terminando o nosso programa. Infelizmente não posso olhar para vocês porque nós tivemos esse probleminha que eu falei aqui agora. Very thank you for your interview in my show, ok? E quero agradecer a todos que estiveram presentes. Pessoal, muito obrigado por tudo, por estarem aqui. Até o nosso próximo programa, domingo que vem, às 20 horas. Um grande abraço para todos e vamos ficando por aqui.